Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Dentista. E nós estamos aqui continuando esse trabalho que está sendo maravilhoso e convidamos vocês a participar de mais um dia com a gente com um profissional excelente. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a reabilitação oral, sobre como isso afeta a vida das pessoas positivamente, o quanto isso pode transformar vidas também. Então, não percam essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais. E para ter esse início, nós trouxemos uma pessoa extremamente influente na área, que tem bastante tempo de clínica e que nós estamos muito gratos de receber. Dr. Carlos Redondo, é uma honra ter o senhor aqui hoje conosco. Eu que fico muito feliz de estar aqui, é uma honra muito grande participar disso. Muito obrigada de verdade por aceitar nosso convite. A gente sabe que não é assim que tem tempo, né? A rotina não é tão simples, mas... A correria é grande, mas é muito interessante a gente variar, né? Eu dou aula também bastante, então a gente sai um pouco do lugar comum, é muito legal. Então tá ali focado na boca do seu paciente, no tratamento do seu paciente, mas também sala de aula é legal, também um bate-papo assim é bacana, porque deixa a vida um pouco mais fluida, mais leve. E gosto muito, gosto demais. O tema de hoje vai ser basicamente reabilitação oral, muito além dos dentes, transformando vidas, porque a gente vai querer puxar essa conversa mais em pacientes, você transformando a vida deles. E aí, para começar a conversa, assim, a gente queria conhecer um pouquinho mais do senhor. A gente sabe que o senhor atua com muitas coisas, orto, reabilitação, estética. Então, a gente queria conhecer um pouquinho como foi a sua trajetória na odontologia, com que o senhor mais atua atualmente. Fique à vontade. A história é longa, né? Eu falo que eu já faço odonto desde que os dinossauros passeavam pela face da Terra, né? Eu tenho agora quase 36 anos de formado e eu trabalhei com tudo que você possa imaginar. Eu trabalhei, quando eu estava na faculdade ainda, a gente trabalhava com uma resina que vocês nunca viram, chamada Daptic, que eram 2 potinhos que misturavam e ia correndo para a boca do paciente para dar tempo de colocar, porque ela era química. E assim, uma das coisas que a gente enxerga muito dentro da faculdade, o que faz a nossa trajetória profissional a vida toda, são realmente os professores. Eu tive um professor de prótese chamado Laraia, que eu tive uma honra muito grande de ter aula com ele, que ele estava afastado da vida de professor e voltou justamente no meu último ano de faculdade. E ele me fez enxergar um lado da reabilitação da prótese que eu me apaixonei. Naquela época a gente tinha mínimos na faculdade, né? Não sei se hoje ainda tem, mas para você ter uma ideia, a gente tinha que fazer no mínimo 5 coroas de porcelana, eu fiz 19 com ele. Uau. E aquilo foi um divisor de águas para mim. E eu via a diferença que fazia na vida do paciente. Me formei, mudei para Curitiba, lá fiz periodontia, fiz prótese e continuei com esse caminho também, por vários anos, trabalhando somente com estética e com prótese. Quando um belo dia, resolvi fazer ortodontia. Porque assim, a gente via na prótese, na estética, que faltava alguma coisa. Faltava o posicionamento correto. Faltava a oclusão correta, que é tão importante. Então, eu parti para a área de ortodontia. E a ortodontia, na época, você se dedicava exclusivamente a ela. Parei por muitos anos de fazer todo o restante. E aí comecei a dar aula de ortodontia, dei aula em pós-graduação por 18 anos. E foi chegando um ponto, tem tempo, né? É bastante tempo. E foi chegando um ponto que só a ortodontia era pouco. E eu falo hoje para meus alunos que não dá para ter só uma especialidade hoje. Quando você começa a ter pacientes um pouquinho mais velhos de 40, 40 e poucos, você termina um tratamento de ortodontia, por exemplo, mas ele tem desgastes diferenciados nos dentes, ele tem uma cor que ele não gosta, ele tem diminuição dos dentes por bruxismo, então só uma especialidade é pouco. Então voltei pela necessidade dos meus pacientes a fazer reabilitação pós-tratamento ortodôntico. E acabei que hoje a gente engloba quase tudo no consultório. Eu só não faço endo e admiro muito quem faz, eu acho que assim é uma arte maravilhosa. Eu só não faço cirurgia porque eu sou dentista, mas odeio sangue. O restante a gente faz de tudo no consultório. Estamos aí, 12 anos em Belém já. Bastante tempo. E você acha que o dentista ele tem um papel muito importante, né, um papel social muito importante na estética, porque como você falou, que você fazia a estética, mas precisava da orto, que era a função. Isso. E hoje em dia a gente vê que as pessoas priorizam muito a estética, mas muitas das vezes esquecem da função. O que você acha sobre isso? Pois é, uma coisa que a gente percebeu com uma mudança muito grande em relação à estética foi na época da Covid, né? As pessoas ficaram trancadas em casa, vivendo basicamente de vídeos
Isso transformou a consciência da população de uma forma muito grande. Só que nisso vieram os achismos, as transformações, os padrões, que na verdade não existem padrões. Então o que a gente vê é uma busca desenfreada pela estética, sem se preocupar tanto com a função. O paciente tem a obrigação de procurar estética. O paciente vai te procurar no consultório por 2 motivos: dor ou beleza. Basicamente é isso. Cabe a gente entender o que ele quer e dar a ele o que ele quer e o que ele precisa, né? Então a gente tem que fazer esse meio de campo, e é muito importante aquilo que a gente estava falando antes de começar aqui o podcast. Sim. É você ter tempo de entender, você ter tempo de absorver, é você ler o teu paciente e ver dentro das características dele, da vida que ele leva, as necessidades que ele tem, e trazendo junto a estética. A estética é consequência. Sim, realmente a parte da conversa eu vejo como importância assim brilhante, porque na conversa às vezes até muda o diagnóstico do paciente, né? A gente entender o processo que aquele paciente passou. Então essa parte do papo, a gente está no podcast, é até engraçado falar de papo, mas é importante ter esse papo com o paciente. Você sabe que pacientes com mais de 40 anos, todos têm pânico de dentista. Coisa mais rara é chegar um que não tem. Eu tenho uma família inteira que minha paciente, as filhas, todas já adultas, advogadas, médicas, tudo. Elas falaram: doutor, eu vou mandar meu pai aqui. Mas o senhor não vai conseguir nada com ele. Então a gente vai mandar por desencargo de consciência. Uma família muito bem estruturada, tudo. E marquei ele um dia às 5 horas da tarde, sem nada mais para fazer até o fim da noite. E ele chegou, ele ficou das 5 às 8 comigo, né? Eu não coloquei a mão na boca dele, das 5 às 8. Conversamos, ele me contou todos os desesperos dele, o que ele já tinha passado, a dor. É um cara, só que ele falava também que ele precisava disso, que é um cara que tem muito dinheiro, tem uma condição social muito alta. A esposa dele é muito bonita, as filhas também, e ele se sentia fora daquele padrão da família dele. E que então ele estaria disposto a esquecer tudo aquilo de pânico que ele já passou na vida para recomeçar. Eu não coloquei a mão na boca dele na primeira consulta. Tá. Foi embora 8 horas da noite, sem sentar na cadeira odontológica, só na escrivaninha. Conversamos tudo direitinho e tal. Isso era 8 horas, 9 horas, a filha dela mais velha me ligou. Doutor, o que o senhor fez com meu pai? E por quê? Lavagem cerebral, foi, né? Ele já quer voltar porque ele quer começar o tratamento. O que você deu para o paciente? Segurança. Eu acho que não existe ninguém na face da Terra que tenha mais pânico de dentista que eu. Você chega com uma agulha de anestesia, eu já começo a me tremer todinho. Então, o que eu faço para o meu paciente? Eu enxergo ali, eu deitado naquela cadeira. Então, eu vou dar uma anestesia, é muito lento, é com muito cuidado, entendendo as dores dele, distraindo ele. Eu tenho um preparo no consultório, e acho que isso devia ser padrão para todo mundo, né? Só como conselho. Eu, na primeira consulta, já avalio gosto de música do paciente, se é um paciente friorento ou não, se tem alguma dor, como funciona. Então, quando ele chega e entra na consulta, já está ali a playlist que ele curte, ele vai deitar, vai ficar relaxado. Tem sempre uma luzinha amarela no consultório para dar uma quebrada naquela cara de hospital, né? Tem as almofadinhas na cadeira para ele ficar confortável. Quando o paciente, geralmente mulher, é mais friorenta, tem a mantinha para cobrir ela durante o procedimento. E o que acontece muito no consultório, como meus tratamentos são muito longos, tem consultas de 3, 4 horas de duração, são os pacientes dormirem profundamente. Dormem muito, é normal eles dormirem. Então é uma experiência bacana, eles saem de lá relaxados, não tem frescura no consultório, não tem aquela de eu sei, você fica quieto, eu sei o que estou fazendo. Ele participa de tudo, do planejamento, do atendimento, tem liberdade para qualquer coisa, ele se sente totalmente em casa. Uma vez tinha um paciente na recepção aguardando para fazer uma consulta. Eu estava com um paciente que era traumatizado, mas que ele já estava muito à vontade. Então ele contando piada, gritando dentro do consultório, estava uma farra no consultório. E a hora que ele saiu, foi embora, daqui a pouquinho a secretária entrou e falou: doutor, o paciente está perguntando se é normal isso. Normal o quê? Os pacientes serem gritando daqui, contando piada, e fazer essa gritaria aqui. É normal, ele vai ficar assim também. Ah, tá bom, então tudo bem. E ficou. Daqui a pouco eu vou contar o caso desse paciente para vocês. Ai, que bom, doutor. Eu fico muito feliz de escutar essas histórias, porque eu escuto muita gente falar sobre o trauma, e é algo que a gente vê na nossa sociedade, um trauma, uma visão errônea sobre a odontologia mesmo, né? As pessoas acham que às vezes a odontologia é só dente, ou então que é tudo muito traumático, que é tudo muito doloroso, mas a gente conhecendo um pouquinho mais da área, sabe que não é assim que funciona. Então, na sua visão,
Como que o senhor vê que a odontologia integra as outras áreas da vida do paciente, a área social, emocional? Às vezes a mudança, a estética do sorriso muda completamente a vida daquela pessoa, né? Qual é a sua visão sobre isso? A gente está num momento agora de problemas emocionais muito severos, né? Então, essa exigência estética faz toda a diferença para o paciente. Eu vejo pacientes com tendências de depressão tão sérias e às vezes são problemas tão pequenos. E eu estava falando desse paciente para você agora, eu vou contar a historinha dele bem rápido, então. Adoro contar história. Eu tenho história no podcast, pode. Pode. Eu atendi a mulher dele, uma senhora já, fiz o sorriso dela em uma sessão de 6 horas. E ela ficou muito bonita já de cara, foi tudo resina, foi rápido. E ele estava fazendo um tratamento há muito tempo já. E estava horrível. Horrível. Ele tinha medo, ele não gostava, ele achava que não era possível. Uma grande parte dos meus pacientes chegam falando, olha, eu vim, mas eu sei que não tem solução. E o caso dele realmente era um caso praticamente sem solução. Mas ele veio. Uma pessoa bruta, uma pessoa mal-humorada, difícil. Eu, quando fiz o orçamento dele, não queria que ele topasse fazer o tratamento de jeito nenhum. Rezei para que não topasse. Mas ele topou. E assim, ele estava tratando já com um outro profissional, já tinha gasto uma pequena fortuna na boca dele, estava muito, muito, muito feio. Ele ficou mais de um ano comigo, mais de um ano. E eu comecei a ver a diferença desse paciente durante esse ano. Hoje é um grande amigo. E assim, aquela pessoa que eu não queria que fizesse, hoje é uma pessoa tão maravilhosa, ele na verdade ele se fechava dentro dele, ele não queria mostrar os dentes, sorrir para ninguém, porque ele tinha vergonha, ele não aceitava aquilo. E ele tinha absoluta convicção de que não havia forma, não havia jeito. Tanto é que ele estava tratando, ele tinha gasto bastante dinheiro. Para vocês terem uma ideia, ele tinha um provisório que a contenção de metal do provisório era pela vestibular, não pela palatina, na frente. Então você imagina, só para você ter uma ideia. Então assim, ele realmente achava que aquilo era odontologia. E isso que, essa conversa de primeira consulta muda tudo, porque muitos dos seus pacientes vão chegar lá achando que essa é a odontologia. Porque tem muita gente boa no mercado, mas tem gente muito que não sabe muito bem o que está fazendo ali. Então a gente tem que fazer a diferença para poder cuidar muito do emocional desses pacientes. O que você falou, emocional hoje, você pode mudar completamente a vida de um paciente. Não só por estética, como dor. Nós vivemos num mundo acelerado, né? Não sei se é o momento de a gente comentar isso já, mas eu trato muito paciente com bruxismo, muito. Eu tenho um paciente que eu já tratei, já tiramos muita dor de paciente, então eles encaminham, é o que você falou, obrigam os amigos a virem, né? Então, ontem eu recebi um feedback de uma paciente, ela já mais de 15 anos com muita dor de cabeça, dor nas articulações, dor no pescoço, dor no ombro, não dormia, uma pessoa que chegou cansada no consultório, aquela carinha acabada assim. E comecei o tratamento há 20 dias, estamos numa placa, um relaxante bem indicada, bem ajustada para ela. Ontem ela me ligou, que ela está dormindo muito bem, acabou a dor no pescoço, acabou a dor no ombro, acabou não sei o quê, já foi para academia, começou a fazer um monte de coisa nova, mas são coisas que modificam a vida das pessoas. Então a gente tem que entender que para a gente é um procedimento, para a pessoa muitas vezes é a realização de um sonho. Eu tive pacientes de tratamento de reabilitação oral estética anterior com resina, que vieram no consultório, 2 horas de consulta, não podiam financeiramente pagar o tratamento. Depois de um ano, ligaram, olha, juntei dinheiro, vem com dinheiro para pagar, juntei dinheiro porque eu quero fazer. Aí vinham depois de 12 meses para fazer, porque queria muito se preparar. Por quê? Você mostrou para ela que tinha condição, que tinha jeito. Sim. Então, o acolhimento faz toda a diferença. E isso para vocês que vão começar com o consultório, tem que ser do primeiro dia de consultório fazer isso, porque vai ser muito diferente. E você sai do consultório 7, 8, 9 horas da noite e parece que acabou de chegar, porque você não cansa. Não tem tensão, não tem, realizando não tem sonhos, estresse. né? Exatamente, é muito legal. Desculpa, amiga, pode falar. E daí você marca literalmente a vida do paciente, né? O paciente sempre vai lembrar disso, vai lembrar de como você deixou ele confortável. Ele tá falando que ele guardou o dinheiro dele para ir atrás de você. Isso é muito importante. E além da gente marcar a vida do paciente, os principais impactos que você vê, assim, do paciente, da primeiro contato que você teve com o paciente ao último, você vê a diferença dele, tanto com, tipo assim, nele como pessoa mesmo, de falar melhor, como você falou que o moço não sorria.
E a partir daí ele começou a sorrir mais, a conversar mais, querer sair com a família dele, se conectar mesmo com a família, se ver como o pai das pessoas que ele admira. Então isso é muito importante. Você acha que você marcou muito a vida desse paciente? Esse paciente que eu falei foi um exemplo grandioso disso. Agora, uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção e tomar cuidado. Eu sempre falo com meus alunos que vão fazer curso de estética comigo. Entendam aquela estética que vocês estão fazendo como se fosse uma nova empresa. Acumulem alguma coisa daquilo que vocês estão ganhando ali para investir em algumas coisas, materiais de qualidade. E dentro dos materiais de qualidade tem uma coisa muito importante que é a fotografia. Tudo que a gente não gosta, em 4 a 6 meses a gente esquece. Então, a grande maioria dos pacientes, quando eu mostro para eles as fotos iniciais, se vocês abrirem meu Instagram, praticamente não tem casos dos pacientes, porque eles não querem que coloque, porque eram casos muito difíceis no começo, casos que machucavam eles no começo. Mas quando vocês mostram as fotos iniciais deles, eu faço fotos várias vezes durante o tratamento, você vai mostrando, porque quando ele vê o impacto da modificação que está acontecendo, ele fica sempre muito entusiasmado em fazer, porque tem tratamentos de 1 ano, 1 ano e 2 meses, não de orto. Quando envolve ortodontia, um pouco mais. Mas tratamento só de prótese, de estética, de quando você tem que mudar, levantar a dimensão vertical do paciente, às vezes demora mais de 1 ano. E se o paciente não estiver muito focado, ele desiste no meio do caminho. Sim. Então, ele entendendo que aquilo está fazendo bem para ele sente na mastigação, ele sente no conforto de mastigar, ele sente que a estética está mais bonita, ele sente quando ele vai na família dele, ele é o centro das atenções, nossa, porque ele era muito feio. Né? E chega agora e fala, nossa, como você está muito legal, não sei o que. Ele falou, não estou vendo tanta diferença. Então, é muito importante ele ver, ele entender isso. Não é para ficar bonito para você, é para ele ficar focado e chegar até o final. Porque uma coisa que a gente tem que entender, a gente está falando de especialidades, a gente não pode tratar o paciente como um dente. Então, antigamente a gente tinha uma fichinha branca e vermelha, quem é mais velho vai lembrar. E a gente vai fazer, era orçamento, não era consulta inicial, era orçamento. Então, 16 OP, a secretária colocava 16 OP, 17 não sei o quê. O paciente eram os dentes que ele tinha que restaurar, ponto. E ainda chega muitos tratamentos pontuais no consultório. E não é pontual, você tem que ver o que ele precisa. Você quer ver, eu faço muita resina, muita estética anterior com resina. E os pacientes chegam no consultório, a grande maioria, doutor, eu quero fazer lentes. Já dá até um arrepio falar de lentes, né? Tá. Por que você quer fazer lentes? Quantos casos que eu mando embora? Porque não precisa, dente é lindo, não pode fazer. Quando o problema do paciente, ele não tem dente posterior, ou ele tem dente posterior todo desgastado por bruxismo, ele não tem suporte posterior, ele tem ali uma sobrecarga de força anterior muito grande, porque quando você perde os dentes posteriores, a mandíbula gira e fica uma sobrecarga anterior. É proibido fazer estética no paciente desse, ele precisa de função. Sim. Então, assim, a gente tem que fazer ele entender, e não só fazer ele entender, mas a gente colocar a mão na consciência, não querer pegar o dinheiro daquele paciente, daquelas facetas, né? E você dá para ele condição de mastigar primeiro, e depois dá uma condição dele sorrir, para que ele possa se sentir bem. Porque, ganhei meu dinheiro aqui, fiz minhas resinas. Daqui 5 anos vai perder os dentes dele. Quem foi um dos culpados? Foi você. Mas ele não quis fazer a parte posterior, mas você não fez ele entender que ele ia perder. Então, isso tudo faz parte do nosso contexto social em relação à vida do paciente também. É uma responsabilidade que a gente tem isso. Sim, sim. Sobre essa questão, a gente estava até conversando um pouco antes de começar o podcast, né? Sobre a crescente da busca estética após a pandemia e tal, o quanto isso aumentou. E o senhor estava falando que realmente é importante equilibrar estética e saúde. E na sua prática clínica, o senhor falou que o senhor mostra mais ou menos para o paciente as fotos, para ele ter uma noção de como começou, de como finalizar. Tem alguma outra forma que o senhor usa também para que o paciente realmente compreenda essa importância dele equilibrar a estética com a saúde, que nem tudo é só estética? Ou então o senhor já teve algum caso de um paciente que falou, olha, eu quero uma faceta muito, muito clara, o senhor viu, não vai ficar tão legal, como que lida com essas situações? Igual do Firmino. Me dá, a hora que fala que era igual do Firmino, falar, ai Jesus amado. Você sabe qual é a melhor forma do paciente entender isso? É a questão de você tirar dele o que realmente ele sente. Não é mostrar vídeo, não é mostrar foto. Ele vai te contar a vida dele. Você vai estar batendo um papinho, ele tomando um café, uma água, sei lá. E fica muito tempo. Não existe escritório odontológico, consultório odontológico sem um escritóriozinho. Tem que ter uma escrivaninha. Sim. Pode ser simples, mas tem que ter. Essa primeira conversa que você tem com ele diz mais do que o que você vai ver na boca dele. Ele já te contou como ele morde, ele já te contou quais as dificuldades dele, ele já te contou
onde dói, ele já te contou o que incomoda no sorriso, ele já contou tudo que você precisa saber. Agora você vai pegar aquilo, vai misturar e devolver para ele. Falar, olha, o que o senhor precisa? O senhor precisa disso, disso, disso e disso. Não mostrar o que você fez em outro paciente, por exemplo. Falar exatamente para ele o que ele precisa e com bastante tempo. E de uma forma muito simples para que ele entenda isso. Depois que ele entendeu exatamente tudo o que você for fazer, que você pretende fazer, você fala, espera, estou só te dando um spoiler. Eu ainda vou avaliar você na cadeira, aí que ele vai sentar. Vamos pedir os exames complementares depois que a gente vai fazer um planejamento. Quando ele sai do consultório, que ele vai fazer, porque se ele não tiver completamente apaixonado por aquilo que você propôs para ele, ele não vai fazer os exames, ele já vai direto para o laboratório. Pra você ter uma ideia, eu tenho amizade com o pessoal da Way, e eu já ligo para eles, eles já ficam esperando o paciente vai direto, sai do consultório, vai lá, já faz, eles me colocam os documentos no mesmo dia. No mesmo dia à noite ou amanhã de manhã, eu já estou entregando o planejamento para o meu paciente. Então, no dia seguinte, às vezes, está começando o tratamento dele, porque ele já está entendendo que aquilo é importante para ele. Algo que envolve também, né? Ele entende como aquilo vai transformar a vida dele, tem um prospecto de futuro, né? Exatamente. Chayane, o grande problema de muita gente é tentar vender o tratamento do paciente. O tratamento não é venda, né? O tratamento é você dar o que ele precisa, você vai estar vendendo. É vender um serviço. E eu falo que nós somos, né? Às vezes o dentista fala, eu fui fazer odontologia porque eu não suporto venda. Você vai morrer de fome, né? Porque se você vende uma geladeira, você mostra, tem essa geladeira branca e essa prata. Qual que o senhor gostou? Essa aqui, o cara passa a mão, tudo, eu vou pagar por essa e vou levar, beleza. Esse é o tratamento. Como é que ele vai entender que ele tem que pagar antes por um processo que ele não sabe se vai ficar do jeito que ele quer? Então ele tem que estar muito seguro daquilo que você tem para dar para ele especificamente. Não é igual você fez para outro paciente. Esse é para ele, não é o mesmo que você faz para todo mundo. Você deve seguir pessoas no Instagram, nada contra, tá? Nada contra. Mas se você pega 30 casos que estão ali de fotos no Instagram, os 30 casos são iguais. São bocas diferentes, os dentes são iguais, as cores são iguais, a transparência é a mesma, a resina é a mesma, e tá tudo bem, tá muito bem feito, muito polido, muito lindo. Você olha a boca, a hora que coloca o rosto do paciente e sorri, não é dele aquele sorriso, não combina com ele. Então, até para você fazer uma reabilitação oral estética anterior, você tem que entender da personalidade do teu paciente. Se ele é tímido, quer continuar tímido, o dente dele não pode ser muito branco. O dente dele tem que ser mais arredondadinho. Isso é uma história longa, mas só bem rápido para vocês entenderem. Se o paciente é tímido, mas ele quer dar uma outra roupagem para a vida dele, puxa um pouquinho para o mais clarinho, não branco, pelo amor de Deus, para o mais clarinho, coloca um pouco mais de ângulo nos dentinhos dele, dá mais uma questão de força, de personalidade. Se é uma blogueira, é dente mais triangular, mais branco, depende. Então, assim, se você pega um paciente, joga ele na cadeira odontológica, abre a boca, fala 11 vestibular, não sei o quê, você não está entendendo o que você está fazendo. De repente, você está dando para o paciente o que você acha que ele quer, não é nada aquilo que ele quer. Trazer individualidade, né? Aconteceu uma história comigo há um tempo atrás, de uma senhora que é minha paciente há muitos anos já. Eu fiz faceta nela há 12 anos. E ela voltou ano passado para trocar, 12 anos, né? E eu tinha acabado de chegar no curso do Felipe Bezerra. Felipe Bezerra é o rei dos mamelos, das transparências, lá em Salvador. Um dos caras mais famosos do mundo hoje, nem precisa. Eu tinha acabado de chegar no curso dele. Falei, tá bom. Fiz aqueles dentes de Instagram, com mamelos, sei que. Ele é uma moça muito bonita. Aí fiz, ficou lindo, perfeito, ficou lindo. Quando terminou, eu dei o espelho para ela, ela falou, ela me chama de Beto até, tão íntima que ela é do consultório. Beto, pode até ser um padrão legal, mas eu não gostei. Mim. Eu não quero esse dente. Você quer como? Aquele de uma cor só. De uma cor só. Sem nada desses negocinhos que você fez. Tá bonito, mas não é para mim. Dá para mudar? Ah, tirei tudo. Tinha que marcar outro dia, ela tinha acabado de fazer uma cirurgia na perna, estava com dificuldade de ficar deitada. Foram mais 4 horas. Aí fiz, queria chorar quando eu terminei, aquele dente monocromático, com muito pouca textura, que é o que ela queria. E eu olhava aquilo e falava, Jesus amado, tomara que ela não conte que fui eu que fiz, né? Aí ela pegou o espelho, olhou e falou, assim que eu queria, tá ótimo. Gente, é o que ela queria. Era o sonho dela. Era o sonho dela. Se tivesse errado, se tivesse alguma coisa que tivesse errado, eu ia falar, olha, pode ser o que você quer, mas não é isso que você precisa. Mas tudo bem, quer. É monocromático que você quer, é mais lisinho. Tá, tudo bem, bacana. E deu tudo certo, ela ficou feliz. O que eu fiz de novo? Burrice minha. Não escutei, não perguntei. A gente vai
modificando os padrões de acordo com as pedradas que a gente leva, os pontapé em pedra que a gente dá, né? Aí a gente vai mudando para poder escutar cada vez mais o paciente. Isso é verdade. A gente sempre tem que estar com um olhar meio atento para o paciente para evitar essas coisas. Eu ia perguntar se você já tinha deixado de fazer algum procedimento por achar muito absurdo, mas você já falou, já falou praticamente tudo. E agora eu quero saber, assim, se você acha que a odontologia integrada com as outras áreas é muito importante para o paciente. Por exemplo, o paciente chega para mim com um problema que eu preciso encaminhar. Você acha que essa comunicação da equipe EMUT, como a gente chama agora, é totalmente legal, assim? Ou você tem muita dificuldade de se comunicar com as outras áreas? Não é nem legal, é fundamental. Só finalizando aquela pergunta de antes, já teve 2 casos, chegaram com facetas do Firmino, Mentex. que eu removi para trocar e não fiz. Removi, Sim. o dente era lindo, dei polimento no dente, mandei embora, cobrei só a remoção, não fiz. Porque era lindo demais, estava errado. Eu sou o rei do encaminhamento, eu adoro. Então, assim, o meu implante dentista e a minha unha é do mesmo prédio. E assim, meus pacientes, eu tenho muito ciúme dos pacientes, muito mesmo, eles são de casa, muito, Deus me livre, muito apegado com eles. Então, quando tem algum encaminhamento de de cirurgia ou de implante, eu já ligo, se eles estiverem legais, estiverem tranquilos, eu já desço com o paciente, eu vou junto, participo da consulta, aí depois eu vou embora. Isso é uma coisa que os pacientes falam, não é normal, eu quero saber, eu quero discutir, eu quero falar para ele o que eu quero, né? Então, essa é uma parte. Um outro detalhe, a gente tem pego muito paciente com refluxo. Pacientes com estresse, pacientes com ansiedade, acaba ficando mais acidificado todo o aparelho digestivo. Isso, em algumas situações, leva àquelas erosões ácidas na boca, né? Então, eu mando pacientes para gastros, mando pacientes para fonoaudiólogos, quando tem deglutição atípica de língua, mando pacientes para otorrino, quando tem respiração bucal, mando pacientes para minha especialista em harmonização, que eu sei que ela faz harmonização com naturalidade, que não vai transformar o paciente em boneco inflável, nada contra, nada a favor também. Eu sei o que ela vai fazer do jeito que eu gosto. Mando para ela, inclusive, depois que eu já fiz os procedimentos, que quando a gente tem um paciente de reabilitação e o paciente não tem lábio, por exemplo, tem um lábio pequenininho que ele quer aumentar, faça a primeira reabilitação, dê volume para os dentes primeiro. Depois, se precisar, vai para outra. É fundamental essa sistemática de você ter os profissionais para fazer o encaminhamento. E eu tenho um profissional para cada área. É até antiético, tem que ter 3. Tem que dar 3 opções para o paciente, né? Infelizmente, eu mando para o meu de confiança. Se o paciente for lá e não quiser, por motivo financeiro ou, sei lá, não gostou, pode procurar qualquer outra pessoa. Mas eu tenho uma pessoa de confiança para cada área, porque ali eu não preciso nem falar, já sei exatamente como vai voltar. Então é fundamental. Você vê hoje paciente acamado, paciente em UTI, obrigatoriamente tem dentista na UTI hoje. Sim. Porque são muitas coisas que podem acometer a saúde geral dele, se ele não tiver um bom cuidado com a saúde bucal. Nós estamos em alta. É verdade. Finalmente, não é? Finalmente. Falando assim, um pouquinho mais sobre essa integração mesmo, a gente sabe que às vezes muitos profissionais ainda hoje, infelizmente, são muito voltados para a técnica, em fazer, em entregar resultado. E a gente sabe que o que realmente interessa é a gente ver o paciente como um todo. Como o senhor falou no início mesmo, que não é só dente, não é só boca, também não é só estética, é função. Então, quando o paciente senta na sua cadeira, qual o seu protocolo de enxergar aquele paciente com multidisciplinaridade também, de o que o paciente poderia fazer, ou até mesmo o senhor poderia contar pra gente um caso que o senhor chegou em casa depois e pensou, nossa, se eu não tivesse tido aquela linha de pensamento, assim, que às vezes foge um pouco da odontologia, eu não teria resolvido esse caso. Já aconteceu alguma coisa assim, dessa forma? Eu falo que o consultório acaba sendo, a gente acaba fazendo também atendimentos psicológicos, né? Sim. Então, muitas vezes o paciente chega com uma demanda que não é dele, né? Uma demanda que é uma exigência da sociedade, exigência de outra pessoa e não é para ele aquilo. Então, esse cuidado é o que a gente estava falando aqui até agora, de conhecer o teu paciente antes de colocar a mão na boca dele
é muito importante. Eu tenho muitos casos tratados no consultório e estão todos fotografados. Eu jamais mostro um rosto de um paciente para outro, mas eu tenho autorização para eles mostrar bocas para eles, né? E eu mostro para eles várias situações para entender o que ele está esperando. Porque uma coisa muito importante para a gente é assim, nós temos poder de mudar a vida de um paciente para melhor ou para muito pior. Então a gente tem que fazer o paciente entender, inclusive, quais são as limitações que o tratamento dele tem. Ele chega lá com a boca de uma atriz que... eu quero os dentes igual a da Angelina Jolie. Não vai dar. Agora, muitas vezes o cara, para fechar o orçamento, fique tranquilo, né? Daqui 3 meses vai estar assim. E muitas vezes não é. Então, acho que a questão de chegar em casa e ter a consciência tranquila até, é passar para o meu paciente, mesmo com o risco dele não topar, dele não fechar, porque eu não vou dar para ele o que ele quer, é fazer ele entender até onde eu posso chegar. Então, nunca prometer para ele mais do que você pode fazer. Se você prometer menos e chegar a mais, ok. Agora, pedir mais, você gera expectativa. Eu gerar expectativa numa pessoa que está com uma baixa autoestima, que está com o emocional abalado. Na melhora, exatamente. Então, isso é muito ruim para ela. Você pode piorar o problema dela. Então, muito cuidado com o que a gente promete. Eu acho que isso faz muita diferença de você chegar em casa e deitar e falar, ainda bem que eu tive essa... Ainda bem que esse paciente não quis fazer, entendeu? Quantos pacientes não quiseram fazer? Porque assim, não era nada daquilo que ele queria, mas aquilo que ele queria não dava. Infelizmente vai ter alguém que vai propor para ele fazer aquilo. E não vai dar certo. E isso é muito raro, inclusive, porque não é um pensamento financeiro. Não vai avaliar quanto que vai ganhar com isso ou quanto que vai perder. É uma avaliação mesmo de o quanto a minha atitude aqui pode refletir na vida dessa pessoa positivamente, o quanto eu quero ser um ator dessa promoção de coisas boas e não promoções ruins. Ganhar dinheiro é consequência. Então, assim, quando você trata seu paciente de uma forma legal, que ele realmente se apega a você... Talvez você não ganhe dinheiro com ele, você ganhe dinheiro com o amigo dele, com outra pessoa da família, e assim vai. Às vezes é uma coisa pequenininha. Como a estética é o resultado de uma correção de função. Tem que corrigir função para você ter estética. Não tem jeito. E aquilo que a gente estava falando antes também, né? A gente tem que se preocupar muito com cuidar dos nossos pacientes durante a vida toda. Eu não quero um paciente para tirar um monte de dinheiro daquele paciente agora e ele nunca mais voltar. Eu quero que aquele paciente venha a cada 6 meses no meu consultório. Que ele venha para não fazer nada. Que ele venha para tomar um café. Ah, mas se fez um tratamento legal, o cara nunca vai fazer nada. Financeiramente foi um ruim negócio. Foi um ótimo negócio. Porque toda hora tem alguém ligando, doutor, quem me indicou foi tal pessoa, não sei o que, tal. Por que a gente fica 2 meses sem fazer uma postagem no Instagram? Porque sempre a indicação que tem sido feita é de pacientes que indicaram outros pacientes que estão vindo. O boca a boca funciona, né? Exatamente. Então você pode perder tempo de ficar no consultório conversando com o paciente, porque isso vai dar uma longevidade para a tua vida. A gente tem que pensar em vida inteira. Se eu perder um paciente, acho que aqui em Belém, um paciente eu perdi. Porque ele queria uma coisa muito absurda, eu não topei, ele ficou chateado comigo e foi embora. Mas foi só ele. Todos os meus pacientes voltam rigorosamente, sempre, 2 vezes por ano para o consultório. Às vezes menos. Tem uns mais fujões, né? Mas eles vêm, eles voltam. Então, às vezes, até encontro na rua, falo, doutor, pelo amor de Deus, tem que voltar lá. Então, assim, ele sabe que tá, de repente ele não quer porque ele não gosta mais de dentista, mas eles querem vir, eles ficaram contentes. Então, a gente tem que pensar como uma vida toda, não como aquele paciente que sentou ali e que é um paciente financeiramente interessante para você, não. Ele pode nem ser. Ele pode nem ser de tratamento. Quando eu fazia muito ortodontia, o que a gente fazia? Tentava fazer os tratamentos o mais rápido possível. Ninguém gosta de um tratamento longo, né? Nós somos dentistas. Chegaram no consultório e falaram que ficar 4 anos de aparelho ortodôntico. Dentista não vai colocar. E aí, quando eu dava aula, eu falava isso para os alunos na pós, eu falava, mas professor, vai diminuir de 24 meses, que é o padrão, para 12 meses de tratamento? Vai perder 12 manutenções. Eu falei, não, meu amigo, você vai ganhar pelo menos 12 pacientes. Porque o cara conhece todo mundo que ficou 3 anos com o aparelho dele, durou 1. Todas as pessoas que ele conhecer que vão colocar ou estão tratando vão vir com você. Não pense pequeno. Tem que pensar grande. Tem que cuidar do paciente.
É verdade. Isso é muito admirável, né? Eu quero ser um pouquinho assim. Por que não? Eu quero aprender muito. E aqui tá sendo muito aprendizado levado. E um conselho, que nós somos estudantes e o podcast também, muitos estudantes estão vendo. Eu quero que você tenha um conselho que você levou para sua vida, desde o acadêmico até agora, que você leva para a vida, assim. Porque você sempre está falando que você vê o paciente como um todo, e isso é muito importante, porque muitas das vezes a gente acaba vendo profissionais que só foca no paciente. Vou segurar o paciente aqui porque eu sei que eu estou ganhando dinheiro com ele. Não, você está promovendo a saúde dele, promovendo a autoestima. Então isso é muito admirável. Acho que são algumas coisas, né? Primeiro, a gente tem que estudar demais. Eu agradeço, eu nunca quis dar aula na minha vida, eu era muito tímido. Eu tinha um problema seríssimo, se tivesse mais de 5 pessoas, eu não falava de jeito nenhum. Meu TCC na faculdade me tremia todinho na pós-graduação. E logo eu saí da minha pós-graduação, conheci um grande mestre de São Paulo chamado César Vieira, de São José dos Campos. E num jantar que eu fui levar ele, fui levar ele só para jantar, para conhecer ele. Ele conversou tanto, a gente ficou até 4 da manhã conversando nesse dia, ele me convidou para dar aula com ele. Eu falava que eu não queria, ele me obrigou a dar aula, foi aqui em Belém. Eu fiquei com ele 18 anos, 17 anos. Então, assim, eu aprendi demais com essa questão de estudar sempre, de nunca parar. Você não pode parar. Eu dou aula de resina tem anos e anos. Qualquer curso de resina legal que tiver, eu vou fazer. Já fiz os melhores cursos de resina aqui do Brasil, já fui. Você aprende durante 8 horas daquele curso? Tudo é novo para você? Graças a Deus, não. Às vezes no curso de 3 dias, você aproveita meia hora, que te salva a vida, que te muda completamente. Então a questão de estudar sempre, aprender técnicas novas sempre. Não aprender a técnica nova e mudar a tua técnica para aquela. Pega o que te interessa daquilo, coloca na tua. A questão o mais importante, a questão da humanização do paciente. Na verdade, a humanização do paciente é uma só. É você enxergar o paciente como se você estivesse lá. Eu sou o primeiro que chego no meu consultório. Eu faço uma visita em todos os cômodos do consultório, todos os dias, para ver se não tem um cabelinho em qualquer lugar, sempre, sempre. E toda vez que o paciente está falando para mim, eu estou enxergando nele as dores que eu já passei. Eu vou tratar dele, tentando tratar ele como se eu gostasse, como eu gostaria de ser tratado. Eu não gosto de esperar. O paciente não espera. Eu não gosto de ser enrolado. Eu não enrolo o paciente. Eu trato ele com cuidado e carinho do jeito que ele quer. Eu faço ele fazer um tratamento sem dor, porque eu tenho medo de anestesia, então me dizem, não dói. Eles falam, mas não é possível, não dói. Não dói, porque eu aplico aplicando em mim. Então, assim, se você enxergar ele como você é, e você estiver sempre estudando e sabendo dar o melhor para o teu paciente, e aí entra toda uma questão financeira, mas não é todo mundo que pode pagar o melhor, não me interessa, ofereça para ele o que tem de melhor. Se ele não puder, ofereça o que tem de melhor que ele pode pagar. Não deixe o paciente sem tratamento. Só paciente rico? De jeito nenhum, tem um paciente muito simples no consultório. Ele poderia fazer tudo em cerâmica, tudo com levante sincero. Não pode. Vamos fazer uma outra coisa, então. Não vai ficar tão bom quanto, vai mudar completamente a vida dele também. Então a grande questão é essa, poder cuidar dele do jeito que ele pode, ele merece, e tratar ele como se fosse você. Não tem segredo, é muito simples. É como eu falo quando eu dou aula de ortodontia. Ortodontia você não pode tentar decorar, porque você vai pirar, é muita coisa. Enxergue o que você está fazendo. Só enxergue, veja, visualize. E está tudo certo. Não tem jeito. Então, doutor, o senhor acredita que é assim que a gente se transforma, por exemplo, de um dentista comum em um dentista que transforma vidas? É por meio dessa humanização, individualização do tratamento? É esse seu pensamento? A grande questão, você só consegue humanizar quando você gosta do que você faz. Então é o que eu falei, chego no consultório 8 da manhã, aí eu saio 9 horas da noite, parece que eu acabei de chegar. Porque eu me divirto, né? Eu dou risada com os pacientes, tudo. Então, assim, é você ir trabalhar feliz, né? Com aquilo que você tem, com aquilo que você faz. Eu descobri com 20 anos de formado que eu não queria ser dentista, eu queria ser advogado. Vai ser? Vai fazer faculdade. Não, vou continuar sendo dentista. Então, seja um dentista. Faça o melhor. Faça o melhor que você puder, seja feliz com o que você está fazendo, né? E quando você faz isso, está tudo certo, é tranquilo, né? O consultório não tem estresse, não tem tensão. Teve uma paciente que ela era muito mal-humorada, ela tratou minha secretária mal 3 vezes, eu pedi que ela se retirasse, devolvi o dinheiro para ela, falei, eu não quero mais tratar a senhora, não vou tratar mais, porque eu quero chegar no consultório, e vocês vão ver quando eu tiver agenda no consultório. Já acontece na faculdade.
Você olha a tua agenda, tem lá no meio da tarde aquela paciente que você fala... E você já passa aquele dia todo pesado, porque, meu Deus, 4 horas da tarde... Chega daí a cabeça. Então, conselho, se tem aquele paciente, que sempre tem, coloca ele às 8. Tem dia, ele vai embora. O resto do dia vai normal. Ou então, faça com que ele não fique mais. Ele pode ser daquele jeito, porque nunca ninguém cuidou direito dele. Ele pode ser uma pessoa mal amada em casa, pode estar doente, pode ter um monte de problema, a gente não sabe. Começa a colher, de repente ele muda. E já aconteceu bastante. Muito bom, doutor. Eu fico empolgada, assim, de falar, porque é uma área que eu gosto muito. Eu acho linda a reabilitação. Eu acho lindo o poder da odontologia de transformar vidas também, né? Eu conheço várias pessoas que passaram por essa transformação e o relato delas a minha vida mudou. Eu era uma outra pessoa, eu era uma pessoa chateada, eu era uma pessoa que não gostava de sorrir, eu não gostava de bater foto, eu não ia para restaurante comer porque eu não sentia vontade de comer na frente de outras pessoas, e depois que o meu sorriso foi transformado, que a minha funcionalidade foi transformada, eu me transformei em outra pessoa. Então, eu acho que é um tema que, assim, tem muito a ser debatido, é muito interessante. Eu particularmente gosto, me empolgo. E eu gostaria de saber, doutor, se o senhor gostaria de deixar alguma mensagem final para os nossos ouvintes, estudantes, profissionais da área também, sobre o poder da odontologia de realmente transformar vidas, seja através da reabilitação oral, seja através até de um bom dia diferente que aquela pessoa não recebeu, como o senhor falou. Às vezes a pessoa... ela tem uma carga pesada já, a vida dela não tá fácil, ela chega, a gente recebe ela bem, ela já sai de lá assim, uau, eu fui tão bem atendida, vou repassar essa alegria ao próximo. Eu acho que, diante da vida que a gente tem hoje, louca, né, louca, estressante, a odontologia, metade hoje é emoção. É o que você falou, aquele primeiro bom dia para ela pode ser completamente diferente. Sim. Eu vou finalizar aqui com um outro casinho do paciente muito rápido, que eu esqueci de contar antes. Recebi o senhor uma vez... muito estiloso, ele muito alto, uma barbona branca, muito estiloso, ele mais grandão. E ele foi amarrado pela mulher dele, que ele não queria ser tratado. Só para vocês terem uma noção. Eles iam fazer uma viagem internacional. Sempre a esposa, né? Sempre. Ela era muito mais nova que ele. E ele é um cara muito bem financeiramente. E eles iam fazer uma viagem internacional e ela não queria levar ele daquele jeito, porque estava realmente muito feio. Aí tá. E ele muito fechado, não queria conversar. Tá. Eu atendi ele um sábado e domingo, queria viajar domingo à noite. Fiquei sábado e domingo o dia inteiro com ele no consultório, no tratamento dele. Aí quando terminou, ele muito enfesado o tempo todo. Terminou, fiz foto dele, tudo, levantei ele, coloquei ele no espelho e tal. Ele olhou, aí ele me olhou assim. Tinha enfesado, olhou pro espelho de novo. Chateado com a vida. Aí ele olhou pra mim e fez assim, ó. Eu vou apanhar. Domingo à tarde, vou apanhar no consultório. Ele tinha 1,90 m e pouco, 60 anos mais ou menos. Ele atravessou o consultório, veio me deu um abraço e começou a chorar. Ele chorou muito no meu ombro. E eu junto, parecia todo mundo chorando. Minha secretária chorando, ele, tudo. Porque a odontologia hoje, acho que sempre foi, mas antes a gente não tinha essa liberdade de chorar, não tinha liberdade de falar que estava com baixo autoestima. Ninguém falava na minha época. Ainda mais que o senhor percebeu que não ia apanhar. Aí exatamente, o choro foi mais emocionante. Depois que eu falei, ufa, não apanhei, vou chorar também, tá tudo certo. Então, o grande lance é você... tratar o paciente como ali uma explosão de emoções dele. E é aquilo que a gente falou, você pode melhorar ou você pode piorar. Cuide bem dele como ele fosse teu filho, como se fosse você a ser tratado ali. E quando você se transporta para esse lugar, dá tudo certo. Muito, eu tô assim, queria que durasse. Eu tenho o problema de falar pouco, né? Eu, por mim, eu falava o dia inteiro, dava 10 horas aqui pra gente conversar, que tá tranquilo. Meu papo de dentista tá chegando ao fim, infelizmente. Espero trazer mais vezes você aqui, a gente conversar bastante. E a gente... acredito que a conversa foi muito enriquecedora, eu aprendi muito, admiro você. Hoje eu não conhecia, eu vou conhecer ontem e já vou seguir pra sempre. Fidelizada. Já quero entrar. Já vou chorar agora de novo. Já vou lá no seu consultório, porque tenho que tratar meu bruxismo também, que eu tô muito estressada. A vida do acadêmico não é fácil, não é também. E aí, o papo de gente tá chegando ao fim. Pode encerrar. E a gente gostaria de agradecer a sua presença mais uma vez, porque eu admiro muito pessoas que têm
essa ideia de compartilhar conhecimento, que não tem a ideia de pegar o conhecimento e ficar para ela, mas que entende que o conhecimento compartilhado gera pessoas melhores, sociedades melhores, gera mais reabilitações, mais gente feliz, mais gente com um sorriso bonito. Então, parabéns, doutor, pelo seu trabalho, parabéns por esses anos de dedicação e agradecemos muito em nome de todo o podcast, do professor Rodolfo também, que lhe indicou também, falou... Meu amigo, muito bom. Pode conversar com ele. A gente boa demais. Professor, nós temos um brindezinho pro senhor levar, gente, no coração, guardado o podcast. A gente espera que o senhor goste muito. Um presentinho da Unifamais e também da nossa patrocinadora oficial, a Labo Dental. Uhum. Meu amigo Pedro. Sim, o Pedro está sempre... em todas, ajudando a odontologia a crescer, o desenvolvimento. Pedro é um amigo pessoal, ele é uma pessoa incrível, incrível. Amigo de muito tempo já. Olha que lindo, show de bola. Esse daqui, o brindezinho do Pedro. Aí eu achei tão bonitinho, professor. Já quero minha xícara também do papo. Xícara. Olha... Que lindo, ó. Todo personalizado. Obrigado, gente. Muito legal. Valeu, Pedrão. Tem que ir lá no consultório, Pedrão, agora para tomar um chá comigo. Tá certo. Obrigado, meninas. Obrigado mesmo. Foi um grande prazer. Adoro bater papo. Pois a gente gosta é assim, quando conversa demais. Que bom. Obrigada, tchauzinho. Até mais.